Olá, turma. Essa aula ela foi gravada no semestre passado para o curso de Moderna 2. Ela se baseava numa primeira aula que eu tinha dado para duas turmas e na qual a gente tinha discutido a questão do conceito de moderno, de antigo e moderno, a oposição antigo-moderno, que na Idade Moderna não era vista como negativa, ao contrário, a Idade Antiga era vista como um período de ouro da história da humanidade. O que era considerado ruim era o período imediatamente anterior, a Idade Média. Mostrar nesse sentido que o discurso era muito ligado a um discurso de ruptura em relação à Idade Média. Atualmente, muitos historiadores, especialmente os medievalistas, gostam de se opor a essa lógica, porque eles acham que, na verdade, essa oposição ela é uma construção, né, desse período, que, na verdade, você encontra no que a gente chama de Idade Moderna muito mais continuidades do que rupturas, né? Eu acho que sem reproduzir a lógica necessariamente dos homens do período do século XVI, século XVII, que pensavam de outra forma, eu acho que dá para o historiador perceber que, apesar de algumas continuidades que são perceptíveis nesse período do século XV ao século XVIII, você também tem muitas rupturas. E pensar essas rupturas é importante para a gente entender a diferença, porque não é a mesma coisa esse período do século XV ao século XVIII, né, em relação ao período anterior da Idade Média. Por mais que haja permanências, é uma nova etapa, né, é um novo momento da história da humanidade e merece esse olhar a partir dessas frações, dessas rupturas, dessas quebras que vão se estabelecer e que vão ser responsáveis por grandes transformações, né? Então, por isso, eu tirei a primeira apresentação que tinha aqui nesse slide, porque ela tinha muito a ver com a referência que eu fazia ao curso no semestre passado, e de vez em quando, ao longo da aula, vocês vão ver que eu vou fazer uma remissiva ao que eu falei na aula anterior. Então, entendam isso como uma referência desse slide. A aula anterior fica sendo este slide especificamente aqui, tá bem? Nos próximos slides eu vou aparecer e vocês vão acompanhar as minhas caretas, tá bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa viagem sobre as grandes transformações do mundo moderno, discutindo rupturas e continuidades.
É, eu fiquei na dúvida se eu consegui passar para o slide ou não. De qualquer forma, aqui a gente tem um painel bem interessante para a gente pensar algumas questões em relação àquilo que eu estava falando sobre rupturas, né? E essas rupturas que estão conectadas na época moderna, né? É, a gente vai começar pelo Renascimento, porque ele é um movimento muito largo, amplo, né? Que começa na Idade Média. A gente pode dizer que algumas manifestações renascentistas já no final do século XIII já a gente percebe a existência, né? E vai se expandir até o século XVI, iniciozinho do XVII. Então, o Renascimento é um fenômeno que é de longa duração, né? E que marca uma transformação, uma diferença muito significativa na forma de se fazer a arte, né? E de se pensar a filosofia, a cultura. É o momento que nascem as línguas, as letras nacionais. Então, é um fenômeno de longa duração e de largo alcance e muito fundador dessa nova era, né? E há uma ruptura em relação ao que acontecia na Idade Média. A gente vai ver que essa ruptura ela não é radical, ela não é total, mas ela é significativa, né? Assim como a gente vê uma outra questão que merece destaque, que é a expansão oceânica ou a expansão marítima, né? Agora está mais na moda falar expansão oceânica, porque são vários oceanos aí. Tem agora uma história do oceano, né? Então isso a gente pode mudar um pouco a expressão expansão marítima para expansão oceânica. Esse também é um fenômeno muito desconcertante e muito atrelado ao Renascimento, né? A expansão oceânica significa que a Europa vai passar a perceber que existem outras partes do mundo. É claro que já havia uma noção de que a Ásia, né, a China, a distante China, ou a mesma África, não se sabia bem onde a África acabava, mas sabia-se que a África existia, né? O que os europeus não imaginavam que existia era justamente a América, né? Depois da expansão espanhola, portuguesa primeiro, e espanhola em seguida, e gradativamente vai sendo investigado, digamos assim, os caminhos para essas regiões, o fim da África e a América, que vai, num primeiro momento, não ser entendida como tal, isso vai ser uma construção posterior, mas num primeiro momento, aquela porção de terra nem foi muito compreendida, justamente porque era uma novidade, muito novidade, né? Uma super novidade. Então, ao mesmo tempo, esses contatos todos, eles vão também retornar para a Europa com muita informação, né? Informação geográfica, informação de flora, fauna, de povos, de culturas, de toda sorte de deslumbramentos que essas viagens vão alimentar no imaginário europeu. Então, essa maneira de ver o mundo, que antes era tripartite, passa a ser dividido agora em quatro partes o mundo, ela é uma tremenda transformação que acontece, né? Um outro elemento que a gente tem que levar em consideração são as reformas religiosas, né?
as reformas, assim como o Renascimento, também são um processo de longa duração. A gente pode perceber discussões que são sintomáticas de um certo mal-estar que o cristianismo medieval estava vivendo, né, desde pelo menos final do século XIII, século XIV. Você tem o surgimento das ordens mendicantes, que são indicativo disso. Você tem uma série de heresias surgindo e sendo reprimidas ainda na Idade Média, pelo papado diretamente. Então, existe já uma pressão muito grande e muitas críticas se acumulando ao longo do tempo, que vão desembocar no século XVI no movimento da reforma, especificamente da reforma luterana, que a gente vai chamar sempre de reforma protestante. As reformas religiosas, que não vão ficar apenas restritas ao luteranismo, né? A gente vai ter outras reformas, a gente vai ter a reforma calvinista, anglicana, vai ter os anabatistas e uma série de outras tendências reformistas, elas vão estar muito ligadas a essa percepção filosófica que o Renascimento trouxe, ao impacto das descobertas da expansão oceânica, da expansão marítima. Ou seja, há uma conexão entre todos esses fenômenos que a gente está falando aqui, né? Ao mesmo tempo, as reformas também estão ligadas às formações de estados modernos, ou estados nacionais, ou estados modernos nacionais. Isso é uma discussão que vocês devem ter tido lá ainda em Moderna 1, mas que depois, aqui no nosso curso de Moderna 2, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Por que as reformas estariam ligadas aos estados modernos? Porque, na verdade, de alguma forma, em algum momento, os estados europeus tiveram que fazer, digamos assim, opções religiosas, né? Então você vai ter a Espanha e Portugal, por exemplo, como grandes bastiões da Igreja Católica Apostólica Romana, e criando a Inquisição e criando instrumentos violentos e fortes de repressão a qualquer outra manifestação religiosa dentro dos seus territórios, né? Por outro lado, as reformas também vão basear uma série de conflitos que vão se desenvolver no Sacro Império Romano Germânico, que vão gerar uma série de discussões e guerras e disputas que vão acabar sendo conciliadas pela ideia de a religião do rei é a religião do reino, né? Isso foi uma fórmula encontrada para tentar superar as grandes rivalidades que estavam acontecendo. E essa lógica ela vai consolidar uma série de monarquias, uma série até mesmo de repúblicas, tanto no Sacro Império Romano Germânico, quanto na Península Itálica, que também não havia uma unidade lá. Você tinha vários estados papais, você tinha alguns reinos e principados, e havia, portanto, uma certa independência entre esses reinos e principados e repúblicas. Havia várias fórmulas políticas de organização. E a gente também tem que falar da Inglaterra, porque a Inglaterra também fez uma opção pela reforma anglicana, que consolidou o poder do rei. O Henrique VIII, ele, quando faz a reforma, ele consegue fechar em suas mãos o poder político, mas também o poder religioso. Ele era o papa da igreja anglicana, ele era a autoridade máxima daquela igreja, né? E vai ser um elemento importantíssimo na consolidação do Estado moderno inglês, né? Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui uma série de relações se conectando entre si, né? E por último, mas não menos importante, por trás talvez de tudo isso, a gente tem a formação do capitalismo, ou seja, no século
XV até o século XVIII, uma série de fórmulas econômicas vão se desenvolver que não tem nada a ver com a lógica medieval. É claro que algumas sobrevivências medievais, algumas sobrevivências feudais vão existir ao longo dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII. As coisas não vão desaparecer da noite para o dia, né? Mesmo que você não tenha mais servidão, alguma lógica das relações servis ainda sobreviveram. É, ainda há uma certa dificuldade, né, de entender uma economia de mercado, né? Mas o mercantilismo ele vai ser um importante momento de consolidação e de formação do capitalismo, né? O desenvolvimento que está relacionado também aos estados modernos, à expansão oceânica, às reformas religiosas, ao renascimento, porque a gente vai ver uma série de relações entre si e a formação do capitalismo, né? Então, dentro desse quadro, a gente tem uma, um mosaico aí de pedacinhos que, ao mesmo tempo, se interligam. E essa forma que a gente estabeleceu aqui de visualização dessas rupturas conectadas é bem legal, porque a gente fez uma representação circular para não ter também uma sensação do que o que vem primeiro, o que vem depois. É claro que eu comecei primeiro com o Renascimento, mas eu podia ter começado com a formação do capitalismo, né? Ou podia ter começado pelos Estados modernos. E isso era uma questão só de opção de desenvolvimento do raciocínio. Bem, aqui a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre Renascimento e humanismo, uma primeira parte sobre isso, né? A gente vai pensar o humanismo como o campo filosófico do Renascimento. Aqui nessa imagem, a gente tem o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Nesse desenho, a gente vê as proporções do corpo humano masculino baseado em Vitrúvio, um arquiteto da antiguidade que o Da Vinci estudou, e ao estudá-lo ele desenhou essa fórmula, digamos assim, né? Você vê uma série se vocês perceberem, tem um círculo e um quadrado, né, superpostos, e a posição das pernas e dos braços variam. Algumas ficam no círculo, outras ficam no quadrado, né? E isso serve para estabelecer as proporções do corpo humano, uma arquitetura do corpo humano. Essa imagem é muito legal para a gente pensar o Renascimento, porque é justamente aquela imagem do homem, né? O homem como centro das reflexões filosóficas do Renascimento, que não quer dizer necessariamente uma oposição ou um desvinculamento da presença de Deus, né? Deus continua sendo uma figura fenomenal, importantíssima para a, os homens, né, da época moderna, mas é, é importante a gente notar que esse Deus do humanismo, né, esse Deus que está colaborando com os homens, na verdade ele deixa de ser uma figura apenas que faz uma intervenção constante na vida dos seres humanos para ser o demiurgo, para ser aquele que, ao fazer a obra, ele faz tão perfeitamente que a obra em si funciona por si mesma, né? Basta o sopro inicial de Deus, do demiurgo, do Criador, para que, numa lógica da natureza que ele criou
e que é perfeita, tudo funcione, né? E o homem é aquele que tem a centelha da inteligência divina e por isso é capaz de interpretar essa ordem natural das coisas que Deus criou, né? Então, o humanismo do Renascimento ele é a base filosófica de todos os movimentos que a gente tem em formação nesse período, né? E, como eu disse, essa imagem é muito poderosa para a gente pensar todas essas coisas. Uma outra coisa que a gente tem que pensar quando fala em renascimento e humanismo é também a forma como se representa o homem, né? Aqui a gente tem dois exemplos interessantes. Você tem, primeiro, esse afresco. Vocês sabem que afresco é uma pintura na parede, né? Não é um quadro. Esse afresco ele foi feito na igreja de Santa Maria de Taúl, no Vale do Bois, aproximadamente pelo século XII, né? E a gente pode ver nessa gravura a desproporcionalidade, né? O Jesus aqui é um menino Jesus, que, no entanto, é um pequeno homem, né? Um homenzinho desenhado, um homem menorzinho. Você não vê uma criança nesse desenho, a não ser pelo tamanho dele, né? Nossa Senhora aqui, ela está também bastante pouco equilibrada, distribuída como desenho, né? Isso é uma característica do desenho medieval. Não tem perspectiva, não tem profundidade, né? Quando você quer dizer que uma pessoa é santa, você faz uma áurea pela cabeça dela. Aqui tem Jesus e aqui tem Maria, com essas áureas, né? Portanto, é uma arte que não é absolutamente feia, não é isso, a questão não é um julgamento de beleza, mas tecnicamente ela é menos sofisticada, isso é inegável, né? Eu acho muito bonito, mas não é tão sofisticado como, por exemplo, se a gente comparar com esse quadro clássico, a Mona Lisa, ou também conhecida como Gioconda, né? Do Leonardo da Vinci. Vocês notem a diferença da transposição da figura humana no caso da Mona Lisa, né? Você tem volume, você tem profundidade, você tem o esfumato, que é essa técnica de deixar enevoado o fundo do quadro, né? Você tem delicadas camadas de definição do vestido, dos cabelos, você tem o famoso sorriso enigmático, né, da Gioconda e assim por diante. Então, é inegável que, do ponto de vista técnico, a anatomia humana está muito mais bem representada aqui na arte do Renascimento. E especialmente graças à técnica da perspectiva, né? Que é essa sensação de profundidade que a gente tem quando vê esse quadro, né? Que a gente não tem no quadro ao lado, né? Não é possível ver isso no quadro ao lado. Uma outra questão que está relacionada ao Renascimento e ao humanismo é uma discussão que às vezes confunde um pouco os alunos. A gente já recuperou isso na aula passada um pouco, a gente pode aqui voltar a falar. Mas antes de falar dessa perspectiva de antagonismo do que é novo, do que é moderno, contra o que é antigo, né? Qual é a grande questão? O Renascimento e o humanismo, ele é pagão? Ele apoia o paganismo ou ele é um apoiante do cristianismo, né? E aí a gente tem que recuperar a aula passada mesmo, não tem jeito de pensar de outra forma, né? A gente tem que lembrar que para o homem da Idade Moderna, para esses autores, né, que a gente está falando, como Leonardo da Vinci ou então Michelangelo, que está aqui nessas duas esculturas belíssimas em mármore, né?
Todas duas, do finalzinho do século XV. Elas são de 1498, ou seja, bem no finalzinho. Eu poderia ter escrito aqui século XVI sem ter cometido nenhum erro, né? E aqui a gente tem duas cenas bastante claras em relação a essa discussão, né? Aqui nessa estátua a gente tem o famoso deus Baco, Dionísio, também conhecido assim, né? Baco, se não me engano, é a forma grega e Dionísio é a romana. É o deus do vinho, né? O deus que gostava muito de festas. E aqui tem um pequeno companheiro de festas, que agora esqueço o nome dele. Ah, meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas vocês sabem, é aquele que tem uma forma de uns pezinhos de cabrito, né? Daqui a pouco vem o nome. A memória está ficando de velho. E do outro lado a gente tem uma das esculturas mais impressionantemente belas, na minha opinião, que o ser humano já pôde produzir, que é a Pietà, né? São dois temas absolutamente antagônicos. Um é um tema pagão, né? É um deus pagão, e aqui é Maria segurando seu filho morto, recentemente morto, descido da cruz, o corpo inerme e a demonstração da sua dor e da sua aceitação, né? É uma obra belíssima. Vocês então vão dizer, então o Michelangelo ele cultuava o Baco? Não, absolutamente, né? Apenas aqui a referência aos antigos, né, era vista como uma verdadeira fórmula de alimentar a arte, de alimentar a capacidade de percepção do homem, e esse essencialmente um homem cristão, né? O Michelangelo não, ele é um escultor, um pintor, ou seja, um artista super completo que trabalhou imensamente dentro da Igreja Católica, né? Foi contratado pelo Papa para fazer a Capela Sistina, para fazer os afrescos que existem na, dentro do Vaticano e assim por diante. E, e, e o que a gente tem que entender é aquilo que a gente estava falando na aula passada. Para o homem do Renascimento, o antagonismo é com a Idade Média, é com a Idade das Trevas. O antigo não é oposição ao moderno aqui, né? O antigo é positivado, lembram que eu falei na aula passada, né? E é dessa forma que a gente tem que entender o paganismo aí. Ele é visitado, né? Mas ele não é elemento de culto, tá bem? As reformas protestantes, por outro lado, a gente pode pensar em três caminhos para elas, né? Primeiro, relacionar as reformas ao capitalismo. Quem faz isso é o Max Weber, né? Quando ele propõe que a ética protestante acabou auxiliando o desenvolvimento do capitalismo, né? Ao valorizar uma série de coisas que o catolicismo romano condenava, né? Como lucro, empréstimos e assim por diante. E também uma ética protestante em relação ao trabalho, né? Isso tudo muito valorizado pela, pelos reformistas, e isso teria uma íntima relação com o desenvolvimento do capitalismo. Tá? A gente também pode relacionar reformas e absolutismo, ou seja,
Se você pensar o caso da Inglaterra, como eu já falei, Henrique VIII, né? Ele vai fortalecer o seu poder justamente porque ele vai concentrar na sua figura o poder político e o poder religioso, né? E as reformas também têm que ser vistas como o nascedouro de várias religiões, né? O luteranismo aqui na região do Sacro Império Romano Germânico, que hoje a gente chama Alemanha, ou mesmo na Suíça, na Inglaterra, como já falamos, os huguenotes, os protestantes aqui na França, causando várias complicações, várias tensões, várias guerras religiosas dentro do território francês, né? É, ou seja, há uma transformação significativa de vários principados, reinos, com a escolha de religiões diferentes, né? Especialmente com aquela lógica da religião do rei e a religião do reino, esse princípio básico que consolidou ah, uma série de religiões, né? É, é importante a gente notar que aqui também a gente tem lá as tais contradições e rupturas e continuidades, né? Mas o que importa é a gente ressaltar a diferença em relação à Idade Média, né? Não havia a tal da cristandade medieval, ela está quebrada para sempre, né? Não tem como se recuperar o que os medievais, os homens medievais pensavam sobre a cristandade. É bem verdade, e vocês podem me lembrar isso com muita precisão, essa cristandade ela já tinha sofrido um certo abalo, né? Um abalo significativo por volta do século IX até o século XI, quando há uma série de tensões entre a Igreja do Ocidente, a Igreja Romana, e a Igreja Ortodoxa, a Igreja Oriental ligada ao Império Bizantino, né? Esse mal-estar que dura do século IX até o século XI resulta, no final, numa ruptura, numa divisão entre a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, ou Igreja Bizantina, né? Portanto, a cristandade que os medievais imaginavam estava muito mais a ver, tinha muito mais ligação com a ideia de uma cristandade ocidental, né? Ou seja, de uma manifestação religiosa mais ao Ocidente. É interessante pensar isso porque assim a gente quebra um pouco essa ideia de que havia uma unidade completa e que foi então alimentada e destruída pelas reformas do século XVI, né? A gente pode dizer que essa ruptura ela acontece para a unidade da cristandade ocidental. A grande cristandade que se imaginava poder existir, ela já tinha sido quebrada há muito tempo. O que não impede a gente lembrar que algumas colaborações existiram. Por exemplo, mesmo com o afastamento entre a Igreja Ortodoxa e a Igreja Romana, ao haver o pedido de ajuda do imperador do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, ao Papa, o Papa, no finalzinho do século XI, ele vai conclamar a participação de cristãos ocidentais na campanha em favor, em proteção do Império Bizantino, da Igreja Bizantina, que estava sendo ameaçada pela expansão muçulmana na época, né? E aí daí vem as cruzadas, as famosas cruzadas, que vão ser responsáveis por uma alteração muito grande em vários aspectos do mundo medieval. Mas veja, o que eu quero dizer é que
mesmo na quebra da unidade, havia canais de aproximação entre a cristandade oriental e a cristandade ocidental, né? Então, isso também, mais uma vez, a gente fica pensando nessas tais rupturas e continuidades que a gente falava no início da aula. Os estados modernos, ou estados nacionais, ou estados centralizados, ou regimes monárquicos, como é que a gente define essa categoria política, né? Estados nacionais é um termo clássico, mas que cada vez mais a gente tenta evitar usar. Por quê? Porque ele pode causar uma grande confusão com um período posterior do desenvolvimento do nacionalismo, né? E dá ideia, dá uma certa confusão, especialmente na cabeça dos alunos mais jovens, né? Então, eu acho muito mais útil a gente usar o termo estados modernos, né? Sim, sendo que a gente deve enfatizar muito a questão desse termo moderno, no sentido de uma periodicidade, de um período de tempo, que é do século XV ao século XVIII. Né? Portanto, Estados Nacionais é clássico, você vai ver em vários textos, mas eu acho mais sensato a gente começar a evitar de usar. Né? Estados centralizados também é um termo muito complicado, porque você vai ter alguns estados de fato centralizados, como por exemplo Portugal, ou mesmo Inglaterra, nem tanto, talvez a França, melhor dizendo, mas mesmo nesse sentido, eles podem estar centralizados, mas eles podem ter forças regionais muito grandes, né? É o caso da Espanha, por exemplo, que Castela domina os outros reinos da península, com exceção de Portugal, mas existe uma tensão e uma sobrevivência muito grande das regionalidades, né? De outros reinos que se submetem a Castela. A própria Inglaterra também tem uma história assim meio complicada com a anexação da Escócia e da Irlanda ao longo do século XVI, né? Existe aí uma centralização, mas também existem forças que se afastam dessa centralização. Então, usar o termo Estados centralizados é arriscado porque a gente vai ter, na verdade, politicamente falando, mesmo naqueles estados que a gente considera como unificados, digamos assim, várias tensões regionais ou de reinos diferentes que causam um certo ruído nessa definição. Né? Sem falar, é claro, do Sacro Império Romano Germânico, que vocês estão vendo aqui, essa região aqui do que hoje é a Alemanha, um bom pedaço do que é a Alemanha, mas também tem Holanda, Luxemburgo, os Países Baixos como um todo, e também a Península Itálica. Né? Como já disse, são duas regiões que não têm uma centralização política, você tem uma série de reinos e principados espalhados por esse território, né? E é complicado você pensar, portanto, na centralização para esses casos aqui. Né? Então, talvez, volto a dizer, talvez o termo Estados modernos seja mais associado. Regimes monárquicos. Serão todos esses países e reinos e principados regimes monárquicos? Não. Há alguns que são república. Mesmo a Inglaterra teve um período no século XVII, como a gente vai ver, de república. Né? Eles acabaram com um período monárquico específico, depois voltou, foram restaurados, mas durante alguns anos, cerca de 20 anos, a gente tem uma experiência republicana na Inglaterra. Fora
as repúblicas que existiam na Península Itálica e algumas também aqui no Sacro Império Romano Germânico. Então, nem sempre, portanto, a gente pode dizer que o Estado moderno é um Estado monárquico, né? Ele pode ser uma república. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao usar esses termos na sala de aula. Eu acho, volto a dizer, o termo Estados modernos assim mais pacífico, né? Isso se você explicar bem o conceito de moderno na cabeça dos seus alunos, né? A expansão oceânica, a expansão marítima dos portugueses, é um outro clássico tema do século XV e XVI, né? Os portugueses fizeram uma expansão absurdamente impressionante, né? Desde o início do século XV, em 1415, eles conquistaram Ceuta, essa cidadezinha aqui no norte da África, né? Depois, isso aqui era uma tentativa de Portugal evitar conflitos com Castela e, ao mesmo tempo, reproduzir uma lógica cruzadística com uma luta contra os muçulmanos aqui no norte da África, que eles se localizavam. Então, conquistar Ceuta significava tudo isso, né? E, apesar de não ser um plano em 1415 chegar no Oriente, aos poucos a gente vai ver que os portugueses vão desenvolvendo a navegação cada vez mais para o sul, né? Procurando encontrar o fim da África, Finis Africae, né? E para isso eles contornam o Cabo Bojador, descobrem as ilhas de Cabo Verde, fazem uma série de descobrimentos aqui na costa africana, especialmente na costa da África Negra, como a gente chama, né? Até finalmente conseguir passar pelo famoso Cabo das Tormentas, que depois vai ser rebatizado como Cabo da Boa Esperança, e chegar ao Oriente em Goa, né? Primeiro em Calicut, depois conquistar Goa em 1510. Agora, esse mapa sempre me dá uma certa gastura, porque dá a impressão de que os portugueses fazem o descobrimento do Brasil, né? O Pedro Álvares Cabral chega aqui em Calicut e aí acaba a expansão. Na verdade, a expansão oceânica dos portugueses não vai se limitar a isso. Eles vão mais para o Oriente, né? Eles vão também chegar na Indonésia, na Malásia, na China, no Japão, em Timor, né? Alguns dizem, inclusive, que eles chegaram à Austrália. Isso é uma discussão razoavelmente recente, mas existem alguns historiadores que já defendem essa, essa conquista, digamos assim, essa chegada. Não foi conquista porque eles não, não voltaram lá, mas parece que estiveram por ali durante um tempo, né? Ou pelo menos tropeçaram um pedacinho. De qualquer forma, é importante a gente notar que a expansão oceânica dos portugueses ela é fundamental do ponto de vista econômico, porque ela coloca em circuito na Europa uma quantidade de produtos muito importantes, né? O ouro do Sudão, por exemplo, que vai ser importante para a economia europeia, uma série de produtos da África que vão chegar à Europa e, infelizmente, mas não pode ser negado nem escondido, a exploração de homens escravizados, né? Especialmente na África Negra. As populações africanas serão escravizadas e levadas também para Lisboa, mas depois, mais tarde, para outros pontos dos domínios portugueses e espanhóis, né? A gente vai ter tráfico de escravos para o Brasil e para vários pontos da América Espanhola. E vai ser uma atividade econômica impressionante. Já com o Oriente, os portugueses vão obter as famosas especiarias, que também vão chegar e fazer um impacto enorme aqui na Europa. Mas além das especiarias,
Posteriormente, com a expansão para mais Oriente, eles vão trabalhar com a seda da China, vão fazer uma série de trocas comerciais com o Japão, e com outras regiões do Oriente, como a Malásia, a Indonésia, né? Então, de fato, fora a questão da Europa, desculpem, da costa oriental da África também, né? Portanto, a gente está falando aqui dos portugueses, mas a gente também podia incluir os espanhóis, né, na conquista da América, especialmente do México e do Peru, que não estão aqui representados no mapa. Também a gente pode incluir os franceses e os ingleses, especialmente nas invasões que eles fazem aos territórios espanhóis e portugueses, mas também numa presença que vai cada vez se consolidar mais aqui na região das Antilhas, né, por parte deles. Posteriormente, os holandeses também, não só os ingleses e franceses, todos eles, de alguma forma, vão começar também a chegar aqui na região mais oriental, lá para o final do século XVI, já no século XVII, né? E o que é importante é a gente entender o seguinte: esses descobrimentos, não apenas essa expansão, né, não apenas de Portugal, mas também de Espanha, também de Holanda, também de Inglaterra, também de França, ela vai criar uma nova perspectiva, uma nova composição mental sobre o que é o mundo, né? É um mundo conectado, é um mundo muito mais ampliado do que aquele mundo que era imaginado na Idade Média e que, portanto, não pode ser visto como uma continuidade. Aqui, inclusive, a gente está trazendo o mapa de Cantino de 1502, é um mapa que foi encomendado por um comerciante italiano e provavelmente tem uma história de espionagem aí, porque é impressionante. É um mapa de 1502, feito na Itália, e, no entanto, ele tem uma quantidade de informações desconcertantes. Já tem a costa do Brasil colocada aqui no mapa, né? O formato da África já está muito bem definido, né? Aqui é o Mar Vermelho, por isso que está tudo plantadinho de vermelho aqui. É, a Índia já está desenhada aqui, né? Ah, uma Malásia mal desenhada, mas já suspeita, talvez aqui uma Indonésia também, né? Uma noção de que a China estava por aqui, né? E talvez o Japão por aqui. Então já é uma percepção de um mundo muito mais alargado, né? E a gente está chamando isso de a invenção do planeta. A gente tem as interconexões continentais, ou seja, a América, a África e a Ásia e a Europa vão começar a fazer trocas, trocas intensas, trocas de informação, trocas de mercadorias, frutas vão passar da Índia para o Brasil, do Brasil para a Índia. Por exemplo, o caju é uma planta da costa brasileira que hoje, atualmente, é muito desenvolvida na Índia. Eles chamam de queijo e eles juram que caju é uma planta indiana e não é, né? Assim como nós juramos que manga é uma planta tipicamente brasileira, mas não, a manga veio da Índia, né? Assim como a mandioca, que é também do Brasil, que os indígenas brasileiros cultivavam, foi para a África e causou uma verdadeira revolução na África em termos de alimentação. E, de certa forma, sustentou a população africana e, portanto, ao sustentar o crescimento populacional, também alimentou a escravidão, né? Então, é essa interconexão continental dos oceanos, né? O Oceano Atlântico, o Pacífico, o Índico, o Mediterrâneo, todos conectados, né?
é que formam esse novo mundo que baseia a Idade Moderna e que não pode ser visto como uma continuidade da percepção do mundo medieval, né? É diferente, é uma ruptura, é uma ruptura dramática. Veja, o mundo era visto em três partes, de repente o mundo ganha quatro partes, né? As quatro partes do mundo: Europa, África, Ásia e América. E olha que a gente não está falando nem da Oceania, que, como eu já disse, há discussões se os portugueses descobriram ou não a Austrália, mas aqui, nessa época, a Austrália nem era considerada. A Austrália só vai aparecer nos mapas com Cook, com um navegador inglês, ainda no século, acho que é final do século XVII, início do século XVIII, não tenho certeza a data, mas é bem posterior a esse momento aqui que a gente está mostrando para vocês. Mas de qualquer forma, o interessante é que pela primeira vez a gente está imaginando o planeta todo, né? Ou quase todo ele. E tudo isso tem uma relação muito forte com o que é a Europa, né, dos inícios do século XV e XVI, ou dos inícios da época moderna.